convidar você hoje a abrir sua Bíblia no livro de 2 Reis. Amor. Glória a Deus. Amor. Vou falar sobre glória a Deus. Hoje eu vou falar sobre coração de discípulo. Amém? Coração de discípulo. E você vai encontrar esse texto em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 1, que fala o seguinte: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós, porque não vamos ao rio Jordão. Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Primeira coisa que eu mostro para você do coração de discípulo. O discípulo aqui, os discípulos de Eliseu, eles olharam para o lugar que eles estavam e era pequeno o lugar. Eles dizem: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Só que eles estavam falando já com uma ideia de aumentar o lugar. É diferente o coração de discípulo para um coração de qualquer pessoa aleatória. O discípulo, ele quer sempre ajudar. Então ele diz assim: o lugar que a gente está é pequeno, que tal a gente ir ali no Rio Jordão e cortar umas árvores e a gente vai fazer um lugar maior? Porque lá naquele tempo, e a gente sabe, você está no interior ou num lugar que tem água, que tem bastante coqueiro, bastante pau, você corta e você faz de madeira lá um galpãozão grande, e todo mundo ali estava disposto a quê? Trabalhar para aumentar a casa de Deus. Então eles mesmos sugeriram: porque não vamos lá ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. O que eu quero mostrar hoje? O coração do discípulo é um coração que é preocupado com a casa de Deus, mas é um preocupado. O discípulo também, as pessoas que são discípulos, elas têm o mesmo tipo de coração, o mesmo tipo de pensamento, assim como foi em Atos dos Apóstolos. Todos pensavam da mesma maneira, todos tiveram a ideia junto. Isso é muito bonito. Lá no Salmo 133 diz assim: quão agradável e bom é quando os irmãos estão em comunhão. O que é comunhão? Estão na bênção, não estão brigando, está todo mundo em paz, está todo mundo com o mesmo propósito. Isso é louvável e é maravilhoso demais. E aqui eram os discípulos, e como o lugar estava pequeno, eles tiveram uma ideia: nós vamos lá e nós vamos cada um cortar uma árvore e trazer, e vamos construir um lugar lá perto para que a igreja acontecesse. Então o coração do discípulo, ele se preocupa com o local da adoração, com o local do ensino, porque Eliseu tinha uma escola de profetas. Eliseu treinava eles, e eles viram que já era pequeno, já não cabia mais as pessoas lá dentro onde eles estavam, e tiveram essa ideia. Então deixa eu te explicar o que é um coração do discípulo. É alguém que se preocupa com a obra de Deus, mas é alguém que tem uma estratégia para resolver. Às vezes você está numa casa, num lugar, e as pessoas não foram discipuladas. E quando vê uma coisa faltando, ou vê uma coisa que está tá faltando isso, todo mundo sabe dizer: está faltando, não tem não, isso aqui está faltando, não está vendo que está apertado. Ou seja, para uma pessoa se virar só e resolver tudo. É assim que acontece: está faltando isso, está faltando comida, está faltando isso, está faltando, ninguém limpou essa casa hoje, ninguém fez isso, todo mundo sabe jogar um abacaxi para o outro. O discípulo não faz isso. O discípulo ele vê alguma coisa que está precisando, ele diz assim: vamos lá resolver. Se eu estou em casa, por exemplo, está faltando carne, às vezes eu não tenho dinheiro para comprar carne. Se eu não tiver dinheiro para comprar carne, mas tenho dinheiro para comprar 1 quilo de, sei lá, mais barato que carne é frango, Vou comprar 1 quilo de frango e vou levar para casa. Então o coração do discípulo, ele quer ajudar. Aqui era um coração de discípulo na escola de profeta, na igreja. Ou seja, está apertado, está apertado, está faltando cadeira. Então, em vez de eu reclamar que não tem cadeira, eu vou lá e compro uma cadeira. Entendeu? Era assim, cada um fazia alguma coisa para ajudar a igreja a crescer. E isso é o coração do discípulo. E eu creio que aqui na igreja as pessoas têm esse coração de discípulo, de querer abençoar, de querer ajudar de alguma forma, está ajudando com o que pode, cada um com o seu dom, com o seu talento, com a sua ajuda. Eu tenho visto isso aqui no meio
da nossa igreja. Então isso aqui é por quê? Porque é um coração do discípulo que quer ajudar. E ele disse assim, o profeta disse, podem ir. O profeta, naquele tempo, ele era muito ocupado também. O profeta, ele estava discipulando muita gente, ele era um homem importante, ele estava conversando com o rei, ele estava fazendo muita coisa. Mas mesmo assim, eles podem ir. Então, outra coisa que eu quero mostrar, o coração do discípulo sabe perguntar as coisas, sabe falar com as pessoas, ele sabe falar com as autoridades também. Ele falou assim, ó, podem ir, versículo 3. Então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? Né? Tipo assim, olha só, em vez de você falar, ei, o senhor não vai não? Com a gente não? Né? E aí, o senhor não vai não? É diferente. Olha como é que os discípulos perguntam. Perguntam assim, não gostarias de ir com os teus servos? É diferente. Para você ganhar a bênção de Deus, você tem que vigiar até como você fala com as suas autoridades. Para você ganhar a bênção de Deus é desse jeito. Como é que Esther, vamos assistir lá, ler a Bíblia, o livro de Esther, ver como é que ela ganhou o favor diante do rei. Como é que Ana recebeu o seu milagre? Foi como ela respondeu ali. Tudo tem a ver com como a gente fala. Os milagres vêm através da nossa fala, de como a gente respeita, de como a gente está disposto a agradar as autoridades que Deus coloca sobre a nossa vida, de querer ajudar. Eles queriam ajudar, mas eles queriam que o profeta fosse. Por quê? Porque toda vez que o profeta dá, eles experimentavam algum tipo de milagre, algum tipo de coisa sobrenatural vem para a vida do discípulo através da vida do profeta. Vamos lá para você ver. Então ele falou sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores, né? Ou seja, eles não só tinham conversa, os discípulos realmente corriam para cima e colocavam em prática. Uma coisa é você dizer, está apertado aquilo ali, vamos construir, e nunca fazer nada. Eles disseram, podem ir, eles caíram para cima, foram cortar a árvore lá, cada um foi cortando árvore, e o que acontece? Acontece que o machado de um caiu na água. Olha só, no versículo 4, e foi com eles, foram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou, meu Senhor, era emprestado. Então olha só, até você fazendo coisa boa e fazendo para Deus, ainda assim você está sujeito a quê? A passar por lutas, por dificuldades. De repente ele conseguiu um machado emprestado para ir trabalhar, que ele tinha boa vontade, mas não tinha a ferramenta. Conseguiu a ferramenta emprestada para ir trabalhar, para ajudar na igreja, e de repente ele vai cortar lá um tronco lá e o machado voa dentro d'água. Eu não sei a condição dele, não sei como é que era, ele não tinha um machado, mas ele tinha pego emprestado. Então ele ficou desesperado. Então com certeza não era muito fácil naquele tempo comprar um machado na condição dele. Então o que acontece? Ele deu um grito lá, né? Disse, meu Deus, era emprestado esse machado, né? No versículo 4. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Olha só, a atitude do homem de Deus é sempre querer resolver o problema. Sempre, onde caiu o machado? E aí é que eu quero dizer para você, nós somos os profetas de Deus hoje. Temos que ser homens de Deus e mulheres de Deus aqui, e estar disposto a querer ajudar outras pessoas. Ele perdeu o machado, e se tem algum poder, alguma unção de Deus sobre a minha vida, e eu posso orar por aquilo, e eu posso trazer aquele machado de volta, eu vou fazer. E era isso que ele fez. Ele perguntou, onde que você perdeu esse machado? Onde que ele caiu? No versículo 6. Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Todo mundo sabe que ferro não boia, né? Então ele nem falou boiar, né? Que isso era impossível. Falou flutuar, palavra certa. Então era um milagre. Ele cortou um pedaço de galho, botou na direção que ele falou, e de repente o ferro começa a flutuar na água. Era um milagre. Ou seja, por isso que ele era um profeta. E aí é o seguinte, e disse, pegue-o. Olha atenção como é que Deus faz as coisas. Deus faz um milagre, você vê que é um milagre. É a mesma coisa na nossa vida. Você olha os milagres que Deus já fez. Tudo que Deus fez na sua e na minha vida para que nós estivéssemos aqui hoje. Vários milagres. E ele continua fazendo. Assim foi com Eliseu. E aí o que acontece? Ele faz um milagre, mas quem pediu, quem estava precisando do machado que tinha perdido, ele falou para ele, sabe o que? Pegue-o.
Ou seja, Deus faz o milagre, mas você que pega. Tem um milagre disponível, mas eu e você que temos que pegar. Então, não espere que Deus venha e vá colocar um milagre para você beber. Ele lhe dá água, você tem que tomar da água. Ele fez o machado flutuar, e aí o discípulo fez o que? Ele se esticou todo lá e pegou. Ali ele foi abençoado. Aqui é um exemplo simples de um milagre que você precisa esticar para pegar. Você precisa interagir com esse milagre que Deus quer na sua vida. É isso que você tem que reconhecer o milagre e obedecer. Quem era a autoridade ali? Era o profeta. Era para falar o que o profeta estava fazendo. Ele disse: pegue, pegou. Qual é o problema de hoje? É que a gente quer ser independente de Deus, independente da voz profética, independente de nada, a gente quer fazer tudo sozinho. E aí não dá certo. A gente não vê milagre, a gente não vê cura, a gente não vê muitas coisas. Por quê? Porque Deus gosta de ser honrado. E é assim que Ele faz na palavra dele. E aí ele se pega, o homem esticou o braço e pegou. Então o que eu quero dizer hoje? Todas as vezes que você tem um interesse de ajudar, abençoar a casa de Deus, milagres vêm acontecendo. Milagres vão acontecer. Milagres que vão mostrar a intimidade que você tem com Deus, que você vai poder ajudar outras pessoas. Para você ter noção, Eliseu era um dos conselheiros do rei. Ele tinha acesso ao rei assim, como quem tem acesso a um amigo. Por quê? Porque ele que aconselhava o rei. Olha só, a gente vai ler a partir do versículo 8, você vai ver que os exércitos inimigos queriam atacar Israel. Mas Eliseu, ele mandava dizer para o rei: não passe por esse lugar porque tem uma armadilha. Não passe por esse lugar porque tem uma armadilha. E várias vezes, por causa do profeta, porque ele ouvia a voz de Deus, o rei, ele se salvava, o rei de Israel. Isso é a mesma coisa com a gente hoje. Às vezes a Bíblia dá para a gente uma direção, o pastor diz uma coisa, a voz de Deus diz uma coisa: não vá por esse caminho, não faça isso, não faça isso, escolha o de Deus que é melhor. E a gente insiste no erro, a gente vai dar de cara com os inimigos, a gente vai dar de cara com os problemas. A gente escuta a voz de Deus e Deus livra a gente dos problemas. Olha aqui, o que eu vou contar a história aqui, que eu já resumi mais ou menos, e vou ler o versículo aqui, versículo 8, né? 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Síria quer dizer os inimigos, Israel quer dizer o povo de Deus. Depois de deliberar contra os seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus, que são os inimigos, estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Diga assim: tomava as devidas precauções. Ou seja, o homem de Deus dava a direção e eles ouviam e tomavam a direção de Deus e não passavam por ali. E aí o que acontecia? Ele se livrava do mal. E é isso que eu estou dizendo aqui. É muito importante a gente ouvir o conselho de Deus e entender como que Deus faz as coisas na nossa vida. Ele avisa a gente. A Bíblia diz ainda que nenhuma das coisas de Deus acontece sem antes ele falar para os profetas. Nada ele fazia sem antes revelar aos seus profetas. E aqui ele estava revelando. Assim o rei de Israel investigava e fazia. No versículo 11: isto enfureceu o rei da Síria, que convocando os seus conselheiros lhe perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? O que ele está dizendo? Tem alguém aqui no nosso reino que está traindo a gente. Tem alguém aqui que está dizendo os nossos planos para o rei de Israel. Alguém aqui é um traidor. E vocês não me apontaram quem é esse traidor ainda. Aí o homem lá, um dos conselheiros lá, diz o seguinte, versículo 12. Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, né, está traindo. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ou seja, era um profeta que sabia tudo que o inimigo estava treinando. Deus revela para o profeta toda a armadilha que o inimigo estava tentando fazer. E aí? O que o profeta podia fazer? Só liberar uma palavra. Cabia ao rei ouvir ou não, obedecer ou não. É a mesma coisa hoje. Deus revela as coisas
coisas, sim, através da sua santa palavra e dos seus santos homens. Deus fala através do profeta, não faça isso, escolha isso. Às vezes Deus dá uma direção clara, a pessoa ouve, se salva, a pessoa não ouve, entra em problema. Só que o rei obedecia o profeta e ele sempre se livrava. Agora o outro rei da outra equipe lá da Síria ficou irado e disse assim: descubra então quem é esse profeta, que nós vamos querer prender ele, matar ele. Então por quê? Porque um homem estava fazendo com que eles, em nenhuma guerra, eles se dessem bem, e porque ele era um homem de Deus e era avisado. Nós que somos homens de Deus, nós recebemos sonhos, visões, palavras proféticas. Deus nos mostra: não vá por esse lugar, né? Tem dia que não vá. Deus dá sonho. Eu lembro que antes daqueles mamonas assassinos morrer, um teve um sonho dizendo para não ir, porque antes eles tudo era crente. Antes de cair no mundo, a maioria deles era crente. Tiveram sonhos, sonhou que o avião ia cair tudo, mas pensaram que era brincadeira, e aí foram. Era para dizer: ó, vamos cancelar esse voo e vamos voltar para a igreja. Era para ele dizer: vamos voltar para a igreja. Mas morreu tudinho. Da outra vez, a história do Titanic. Estouraram uma champanhe lá no Titanic, pá, nem Deus afunda esse barco. Afunda não? Pois afundou. Por quê? Porque os homens são tão prepotentes que quer dizer que uma máquina, que alguma coisa não pode com Deus. É brincar, ó. Brincar com Deus é pedir para cair em tragédia. Porque com Deus, a Bíblia de Deus não se zomba. E Deus só quer nos abençoar, mas os homens são tão carnais que às vezes querem fazer uma coisa grande e não entenderam que foi Deus que capacitou, deu inteligência para eles fazerem alguma coisa, mas eles subestimam Deus. E aí o que acontece? O navio lá afundou. Aqui era um homem só, mas esse homem era tão perigoso no sentido que Deus o protegia. Ali, Deus o protegia. Já tinha história de homem de Deus antes dele, né, que teve uma briga com a feiticeira Jezabel lá, que ele derrubou um homem só, mandou fogo do céu sobre 800 homens e foram queimados, os profetas de Baal. Então tem história que Deus protege os seus profetas. E aqui ele ficou irado, ele ordenou o rei da Síria, né? Descubram onde ele está, onde esse profeta está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Um homem, para prender um homem, mandaram uma cavalaria toda para prender um homem. Imagina aí, tem um homem naquela casa ali, vai chegar aqui 200 carros de polícia, não cabem na rua. Eles, para pegar um homem que estava na cidade, cercaram a cidade inteira para pegar um homem. Será que esse homem era perigoso? Então, segundo a minha teoria, os homens de Deus são perigosos. Davi diz assim: eu não tocarei no ungido do Senhor. É perigoso? É perigoso. Estou falando que é perigoso, que eu já vi cada coisa acontecer, cada maluquice acontecer, gente querendo falar mal, né, de homem de Deus, gente querendo fazer macumba, feitiço e cair morto no dia. Eu já vi cada coisa que eu não vou nem contar para vocês, senão vocês vão ficar assustados, do quanto Deus protege os seus servos. E eu já vi de perto. Então, Deus, ele é fiel e ele vai proteger. Agora, olha só como reage um homem de Deus no meio da situação difícil. E isso que eu estou dizendo, o que é ser um homem de Deus? É mais do que ir na igreja, é ouvir a voz de Deus, é saber o que o inimigo está fazendo, é Deus revelar para você: olha, tem uma macumba ali, tem um feiticeiro ali que está indo contra a sua vida, tem alguém ali tramando contra você, contra o seu negócio, contra o seu reino, contra a sua igreja. E eu, vamos se ver com Deus, porque quem me defende é Deus. Quem toma conta da gente é Deus. Você tem que descansar no Senhor. Agora, quem não acredita em Deus vive preocupado, vive correndo de um lado para o outro. Ai, meu Deus, e agora? E essa macumba que fizeram para mim? Ai, meu Deus, disseram isso para mim, e eu ouvi isso na frente da minha casa. Eu faço é rir. Isso eu pego fome, eu até pego ainda e cozinho e come esse negócio. Imagina, você não tem que ter medo de nada disso. Por quê? Porque aquilo que você teme vem sobre você. Você não tem que ter medo. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo. Não tem que ter medo de nada. A Bíblia diz que até se escorpião picar você, ou tomar coisas venenosas, ainda assim não vai fazer nada contra você.
se você é alguém que prega a palavra, se você é alguém que consagra a sua vida para Deus. Por que tinha esses poderes esse profeta? Porque ele pregava a palavra de Deus em tempo, em fora de tempo. Quando não podia pregar, ele fazia. Então quem é que entrava com ele? Deus. Ele está indo por mim, eu estou indo com ele. Agora tu não entra com Deus e quer que Deus entre contigo? Deus te ama, mas ele não vai entrar contigo em alguns lugares. Por quê? Depende do seu comprometimento com Deus. Você é comprometido com você, a Bíblia diz que Deus honra aqueles que o honram. Quando você honra a Deus, você pode ir. Você pode ir, que Deus lhe protege. Deus tem um propósito com você e ninguém morre antes de cumprir o propósito de Deus. Que tem propósito com Deus. E é muito bom andar com Deus. Curas sobrenaturais, coisas acontecem, né? Então o que eu quero dizer para você aqui? O que aconteceu aí? Olha só, eles mandaram um exército para pegar um homem. Ou seja, esse homem ninguém conseguia pegar. Ninguém conseguia do nada. Estavam correndo atrás dele em cidades querendo matar antes dele, o Elias. Ele foi sozinho, tinha 200 outros homens de Deus, tudo na caverna com medo. Elias foi sozinho lá, deixou esses camaradas mole, frouxos na caverna e foi lá encarar lá o Acabe. Ele disse: vamos fazer o seguinte, vamos ver se tem quem é Deus, né? O Deus que responder com fogo do céu é Deus. E os outros lá começaram a fazer munganga e pular, e se bater, e chicotear por Deus dele lá, e nada. E aí ele ficava brincando: ei, grita mais alto, talvez o teu Deus está dormindo, né? Começava a tirar onda com ele lá: grita mais alto, bate mais, tá passando muito. Depois que eles cansaram, todo ferido, não sei quantas horas fazendo essas coisas, e o Deus dele não respondia, e era a vez dele, ele disse assim: cava aí ao redor, joga água, joga mais água, joga mais água. Ele orou a Deus e fogo caiu do céu. Ou seja, Deus de verdade é o Deus que responde. Agora Deus responde a quem tem fé. Tudo é possível para o que crê. Então Deus responde sim para um homem de fé, para uma mulher de fé. Deus ouve a oração de todo mundo, mas a resposta com da fé. E quando é que é a fé? Quando não há dúvida. A Bíblia fala no livro de Tiago que o quê? Não pense que receberá do Senhor coisa alguma. Homem inconstante. Pessoa, quando ela é inconstante com Deus, ela termina bloqueando a resposta de Deus. Você tem que ser constante com Deus. Eu vou, se eu tiver assim eu vou, se eu tiver triste eu vou, se eu não tiver eu vou, ter um compromisso com Deus. Deus é o mais importante na minha vida, Deus é com você. Deus vai lhe abençoar tremendamente quando você entender isso aqui. Ele chegou lá, olha a arrumação, um exército chegou lá para prender o homem de Deus, né? Aí ele tinha um auxiliar, né? Um discípulo, versículo 15. O servo do homem de Deus, né? O auxiliar dele, levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa de cavalos, com cavalos e carros de guerra, havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? O discípulo não estava no nível do discipulador. O discípulo era um homem de Deus, mas não era um profeta ainda. Ele não estava vendo o que o profeta via. Na igreja tem todos os níveis. É mais ou menos como uma escola, tem todos os níveis. Tem o primeiro, o segundo, o quinto ano, e por aí vai. Até o nível que você tem bacharelado, depois tem um nível que é mestrado, tem um nível que você é doutorado, PhD, e por aí vai. Em experiência com Deus é a mesma coisa. Cada um tem as suas experiências com Deus. E isso conta muito no reino espiritual. O que acontece aqui? O discípulo estava com medo, ficou desesperado. E agora estamos cercados. Ah, meu Senhor, o que vamos fazer? Qual foi a resposta do profeta? Versículo 16. O profeta respondeu: não tenha medo. Quando Jesus viu uma tempestade, o que Jesus falava? Não tenha medo. Quando um anjo aparecia, dizia: não tenha medo. Então o que Deus quer dizer? Quando Deus entra em cena, ele diz o quê? Não tenha medo. Deus quer dizer para você hoje que você tem que mandar o medo embora. Não tenha medo, porque o medo te paralisa, o medo traz doença, o medo traz tudo que não presta. Não tenha medo. Essa é a palavra de Deus para a gente hoje. Não tenha medo. E aí, olha só, versículo 16: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Agora imagina só, estou cercado do exército inimigo e o profeta dizendo: aqueles que estão conosco são maiores do que eles. Como assim? Só estou vendo o inimigo aqui, só tem eu e tu aqui, como assim? Aí ele disse: eu vou orar. E é isso que eu quero dizer para vocês. No mundo espiritual é desse jeito aqui. Você tem que orar para Deus abrir os olhos das pessoas. Não tem como você prega,
você fala, você pede, você implora, você explica, você te explica, você faz tudo, e a pessoa parece uma mula, que nem Balaão, que tinha uma mula na frente, que Deus queria falar. Até a mula está me vendo, tu não está me vendo. Tem gente que é difícil, que nem uma mula, para entender. E ainda tem um salmo que diz: não seja como um cavalo ou uma mula que tem que andar com duas coisas assim do lado para ser guiado. A gente não pode ser como um cavalo ou uma mula. A gente tem que entender que a bênção vem do Senhor, a graça vem de Deus, né? A cura vem de Deus, a proteção vem de Deus. E aí é o seguinte, no versículo 17, ele diz assim: Eliseu orou. Diga assim: Eliseu orou. O que ele fez? Ele orou. Todo mundo aqui pode ou não pode orar? Pode. E a Bíblia diz lá em Tiago também que Eliseu orou e parou de chover. Eliseu era um homem normal como eu e você. Qual a diferença? Que ele orou. Então o que a gente tem que fazer quando alguém estiver cego? Orar. Se eu estiver cego, orar. Se alguém não está vendo a bênção, orar para que essa pessoa veja. Olha o que acontece aqui. No versículo 17, Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Agora imagina naquele tempo cavalos e carros de fogo. Ou seja, Deus estava mostrando que o mundo espiritual é quente, que existe mesmo. Tem gente que não